Certo, agora vamos falar de coisa boa. Não é TechPix. E não é TechPix, e não é Top Term. Não. Pô, Top Term é bom, o Guzmão gosta. O Guzmão que gosta de alimentos, de maneira geral. Lançamento do Windows 10 ontem. Fomos na festa do Windows 10 ontem em São Eles Paulo. dois, não eu. Alguém tem que trabalhar. Eu fiquei esperando eles Aconteceu primeiro uma apresentação para jornalistas, nada muito diferente do que nós já sabíamos ou já tínhamos visto. E aí depois uma festa ali para fãs, parceiros, não vi jornalistas. muito fã por lá, né? Vimos fãs. O Lucas está falando que não vimos, mas vimos verdade, gente abraçada no logo. Tinha gente do tirando Windows, foto tirando com o logo selfies. do Windows, é verdade. O logo do Windows, sim. Sério. Não sei se alguém que nos vê agora também estava lá ou faria uma selfie também ao lado com o logotipo do Windows. Mas, Agrela, você gostou? Você tem gostado do Windows 10? O que mais te chamou a atenção do lançamento de ontem? No lançamento de ontem, eu acho que não muita coisa. Eu gostei do ambiente no geral, mas a apresentação que foi conduzida pelo Gustavo Leng, que é o diretor do Windows aqui no Brasil, foi muito bem feita. A comida Só que boa. não teve novidades. A comida estava boa. Pergunta do cara. Você não pensa em outra coisa? Você tá avaliando a apresentação. Não, mas vamos seguir na seriedade. Na seriedade. Então, a apresentação que foi conduzida pelo Gustavo Leng foi muito boa, mas não apresentou nenhuma novidade, assim, nada muito... Nossa, que diferente, a gente não viu isso ainda, porque a gente já tinha testado as versões beta do Windows 10, nada de grande relevância mudou. A gente viu um dos primeiros aplicativos adaptados para o Windows 10, que foi o do Cartola, e o da Exame.com também está em fase de teste, já deve estar, já está disponível para download. Já está disponível, acho que sim. Já está disponível para download. E o que mais acho que chamou atenção é que a Cortana vai chegar em português até o final do ano para a fase de testes e deve ser liberada no ano que vem. Durante a apresentação ficou bem claro que ainda falta ela melhorar um pouquinho a compreensão de algumas pronúncias variadas, porque na hora da demonstração o Gustavo falou, como que era? Remind me to leave at 11, que é me lembre de sair às 11. E aí ela entendeu, remember me to leave, de viver. Isso, de viver. De viver às 11. Ele trocou o livre de sair com o livre de viver. Aí ele consegue argumentar que obviamente a pronúncia dele não é das melhores, etc. Vamos testar isso em português. Claro que é um avanço tremendo. O Windows 8.1 me parece um grande erro na história da... Não, o 8. O 8.1 é um erro um pouco menor. O 8.1 é correção. Tá, tudo bem. O 8 é um grande erro, mas eles argumentam, como de fato que as coisas boas do 8 estão incorporadas no Windows 10. Que é uma coisa que o Léo destacou no review dele. Exatamente o que eu ia dizer. A parte técnica do Windows 8 era muito bem feita. Assim, a cobertura dele, o front-end, assim, não era tão bem elaborado. Mas a parte de baixo, assim, o motor do Windows 8 era muito bem feito e preservaram isso no Windows 10 e pegaram uma interface legal, que é a melhor parte do Windows 7, a interface, que a pessoa se adaptou muito bem, e colocaram algumas reformulações no Windows 10. Né? Então, em termos simples, o Windows 10 é o resultado da soma do Windows 7 com o Windows 8.1. Exato. E volta do menu iniciar, e dentro do menu iniciar você tem as caixinhas, os quadradinhos do Windows 8, Sim, 8 e 8.1. as lifetiles. As interfaces Modern. Então você tem, você pode customizar o que você na verdade quer colocar ali, mas você tem basicamente notícias, previsão do tempo, informações como trânsito. O ícone do Xbox que está estático aqui, pelo que eu estou vendo. E o Xbox, era esse o outro ponto, foi uma grande estrela ontem na apresentação. Sim. Que é a aposta de que como você consegue espelhar, usar o teu computador para jogar. Na verdade, o Xbox roda o jogo. Sim. E você usa... E ele transmite via Wi-Fi Direct para outra tela. Então, no caso, para um computador. Com um computador com Windows 10. Você conecta um controle de Xbox no seu computador com Windows 10 e consegue jogar e liberar a TV da sala, por exemplo. É mais ou menos o que a Sony já fez, né, Guzmão? Sim, de certa forma, sim. A Sony tem um recurso no PlayStation 4 para você fazer streaming de smartphones, né? Você joga no smartphone A Nintendo faz no Wii U também, só que em vez de transmitir para o computador, você transmite para o controle. Então a Nintendo foi vanguardista nisso? Mais ou menos, né? Porque só transmite para o mesmo console, né? Só que ele está num controle separado, daí você pode liberar a TV e ficar jogando só no controle do Wii U.
O da Microsoft é um pouco melhor. Só um pouquinho. Um pouco melhor, assim, mas... as três aí fazem algo similar. Sim, mas embora acho que... a Nintendo fique um pouco abaixo nesse quesito. Enfim. Sim, mas é uma forma de até preparar o terreno para plataformas de games online, né? Como a... Sim. Eu enxergo até como uma forma de preparar o terreno para a morte do console de vez. Assim, sim, justamente. Não tem porque você ter um hardware se você puder terceirizar o processamento do seu jogo. Exato. Sem um lag, né? Esse é o grande problema. Que é outra coisa que surgiu essa semana lá, que o Lucas, nosso menino de games, fez essa semana, quase uma extensãozinha lá que você consegue fazer o streaming de um jogo de PC para um notebook. Você transmite, roda no servidor e transmite para o notebook com baixa latência e tudo mais. É o que a Microsoft deve fazer com o Xbox 360, com o Xbox One e o Windows. A Sony faz com o Play 4. E por aí vai, um caminho rumo ao fim dos consoles de vez. Para trocar por um servidor ou reprodução remota e por aí vai. E talvez por isso que seja tão importante essa integração do Windows 10 e do Xbox. Exatamente. Só quero retomar aqui com algumas perguntas que estão chegando sobre o Windows 10. Vou pegar as pessoas exatamente. Leonardo Saldanha, o Windows Piratas atualizarão ou não? Não. E aí, junto com uma outra pergunta aqui, do Pedro Martins, só é possível instalar o Windows 10 por um CD ou um pendrive? Ambos estão errados. Vai ter um pendrive, na verdade. Mas no momento download. Não, mas tem um ISO disponível no site da Microsoft. Tem um ISO disponível? Sim, então você pode colocar no CD. Por lá, e o Windows Pirata, pelo que eu avaliei, é só se for Insider, né? Você consegue atualizar, só que daí ele vai pedir uma licença. Aí você tem que comprar. A licença do Windows. E como o Windows Pirata você não vai ter a licença, você vai precisar craquear o negócio para fazer funcionar, você vai conseguir usar por no máximo um mês e aí ele vai ficar aquele Windows capado com esse Windows não original ali no cantinho, a tela preta no fundo. E vai parar de receber atualização de software, Exatamente. Vai ficar vulnerável a ataques, então é meio complicado. É importante lembrar que é uma coisa que eles têm reforçado, que desde ontem a atualização está disponível. Estará disponível gratuitamente até 29 de julho de 2016. Sim. Então, em qualquer momento dentro desse ano, os usuários do Windows 7, Windows 8 e 8.1 podem baixar gratuitamente. Uma vez baixado o Windows 10 nessa máquina, você terá o Windows para todo sempre. A Microsoft não fará mais lançamentos, não terá o Windows 11. O Windows 10 será continuamente atualizado. Dizem, né? Ele passa a ser um serviço. Vamos ver. Ele passa a ser um serviço. Ele passa a ser um serviço. Então você terá... Pode até mudar de nome quando tiver uma grande revolução, mas na verdade você não vai ter que pagar. Você pode continuar usando a mesma máquina por 5 anos e receber as atualizações de Windows gratuitamente. Agora, ninguém garante que o seu computador vai aguentar rodar o sistema Windows durante 5 anos. Não, mas isso me parece claro. Durante 5 anos aguenta tranquilo, eu quero ver daqui 20. Cara, as pessoas do XP estão usando já há um bom tempo. Já faz tempo, é verdade. Vamos ver quanto tempo elas aguentam. Mas o XP não recebe atualizações grandes como a Microsoft pretende fazer com o Windows 10, né? Sim. Eles vão estar uma atualização meio que a própria atualização do Lumia para aquele Lumia Denim era pesada, nem todos os smartphones receberam. Sim. Aí pode ser que soltem um Windows 10 Denim ali, os computadores não aguentem também. Sim, mas eu mencionei essa questão do computador, da gente não saber se o computador vai aguentar, porque é a lógica que a Apple usa com os sistemas dela, né? Obsolescência programada. Obsolescência programada da Apple, apesar de ter um prazo bem estendido, né? Notebooks de 2008 receberam a última versão do SX, eles vão perder suporte em algum momento. E conforme o tempo passa, o seu MacBook, o seu Mac Pro, o seu Mac vai ficando mais lento porque o sistema é mais pesado. Cada atualização do sistema vem com mais recursos, então você vai ter um sistema mais pesado, vai precisar de mais potência de processamento para lidar com ele. Parte da promessa deles é o seguinte, que na atualização, você tem um usuário de um Windows 7, você já deve ter recebido nas semanas anteriores um pedido de reserva. A Microsoft, nessa base de downloads, ela vai analisar o seu computador e ver se o seu computador está apto a receber o novo Windows. Sim. Se ele analisar e falar assim, sua máquina não aguenta, você ainda mesmo assim você poderá atualizar. Mas é por sua conta e risco, né? Mas é por sua conta e risco. Tem alguns comentários aqui, uma pessoa, deixa eu pegar o nome certo, falou que não funcionou as portas USB depois que ele atualizou.
Esse é um problema ainda de drivers, né? É um problema de early adopters. É o Alexandre Ribeiro. Meus caras, só para registrar, minhas portas USB pararam de funcionar com a atualização do Windows 10. Daniel Lopes, o Windows 10 é mais fluido do que o Windows 8. Definitivamente. José do Prado Pinheiro Soares, o pirata eu não consigo atualizar. Ele escreveu em caixa alta, me parece estar revoltado. Aquela notícia de que aplicativos Android poderiam funcionar no Windows 10 é verídica? Guilherme Camargo. Não é bem o aplicativo Android, é uma versão do código Java para um código compatível com Windows 10, assim, com Windows, né? Não uma conversão de código, mas uma adaptação do código lá para ele fazer. É uma boa notícia para desenvolvedor de aplicativo, exatamente, não para o usuário final. Exatamente, não é que você vai conseguir rodar seu Gmail do Android no seu Windows 10. É que o Google pode pegar o código do Gmail, adaptar e compilar novamente para tornar Adaptar sem muito trabalho. Exato. Na verdade é a lógica. O que a Microsoft quer não é que você desenvolva para Android e depois converta para o Windows, mas que você programe primeiro para o Windows e a partir daí fica facilmente... Ela está fazendo todos os caminhos. Sim, dá para fazer os dois. Sim, mas o que ela está vendendo, na verdade, não é vai lá programa em iOS e depois converte para gente. Ela realmente quer que você faça primeiro para ela e atrair desenvolvedores. Né? É que a gente interpreta assim, né? Que você pode pegar o código do aplicativo Android existente e transformar. Não, mas o Visual Studio está com uma série de inovações dessas. Tá bem legal mesmo. Então você consegue fazer com relativa tranquilidade o port do código e aí você precisa adaptar telas e corrigir bugs, claramente. Sim. O que você falou, Cato, de quando você instala, ele analisa seu hardware para ver se ele aguenta o sistema. Ele também faz isso para identificar o tipo de processador para ajustar o tamanho do download. Uma coisa que eu escrevi no review dele também, né? A parte da compressão, ele consegue comprimir a instalação do sistema de uma forma que fica mais fácil de forma que ele ocupa menos espaço num sistema 64 bits e num 32 bits. E no 64 ele ocupa um pouco mais. Exato, daí tem um download a gente está baixando tem um download de 2.8 GB, tem gente que está tendo um download de 5.8. Isso é por causa do sistema. Ele analisa o espaço que você tem em disco para ver o download mais adequado para você. Daí pode ser que um download menor, o tempo de instalação seja maior, né? Porque tem que descomprimir tudo. Mas é uma iniciativa bacana também. O João Dias, qual a opinião de vocês sobre o Windows 10 versus Android versus iOS? Eu acho que a comparação ainda é injusta porque a gente não tem o Windows, não está no celular. Podemos comparar com o macOS. Sim, o Windows 10 no celular é só lá para o fim do ano. Muitos dos recursos que estão aqui no Windows 10 já estão no OS X faz um tempo. Faz tempo. E tem alguns recursos também que foram importados lá do Linux também. Sim. Porque essa questão de ter múltiplos desktops não é iniciativa da Apple. Acho que no final dos anos 90, se não me engano, já tinha versões de Linux com isso. Então dá para dizer claramente que a Microsoft também foi buscar no software livre algumas iniciativas para ela colocar no Windows 10. Acho que está certíssimo. O Daniel Lopes, o Windows Phone vai ter total integração com o Windows 10? Vai ser o Windows 10. É o Windows 10, é o Windows coisa. 10. Muda o tamanho de tela só. Vai depender também do aparelho, né? Os aparelhos mais antigos vão ter alguns recursos a menos. Aí acho que o recurso Continuity, né, para você transforma o seu celular num computador, assim, quando você conecta, não vai funcionar nos aparelhos mais antigos, tipo acho que no Lumia 730 ou no 520 não vai funcionar. Especialmente nos celulares com 512 de tipo mega de RAM. Como o 520. Eles não vão ter muitos recursos. Exato, até porque o 512 de memória RAM é bem pouco. Você não conseguiria fazer muita coisa com isso. O Fábio fala aqui que ele foi tentar usar a calculadora e não funcionou. Está perguntando se alguém teve um bug parecido. Não, a gente outras pessoas falando aqui que está rodando sem problemas. Só uma última pergunta sobre o Windows para a gente fechar essa sessão e falar finalmente sobre Moto G e Moto X, que muitas pessoas estão surpresa, Cato. Esperando. Não, é o título do vídeo. Perguntando aqui sobre ciclos de atualização. Eles não falaram sobre ciclos de atualização. Disseram que nada muda. Nada muda. Nada muda. Tem a Patch Tuesday, tem tudo lá funcionando. Tem esse Patch Tuesday e eles vão lançar atualizações um pouco maiores com mais frequência. E vão ser automáticas. Sim. Você não vai conseguir desabilitar essas versões só na versão Professional. Naquelas Enterprise você pode optar por fazer uma long term support, igual os Ubuntus. Sim. Dura um pouco mais a versão, assim, para você não ter que atualizar sempre, porque em empresa não tem nem como se atualizar todos os computadores da empresa todo mês, toda semana.